Estamos de volta com mais uma edição do programa Despertar, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, você que nos acompanha. Hoje estamos de volta aqui com o Sidney Fernandes para continuar aquele assunto sobre milagres, né? Ainda ficou muitas dúvidas aqui na minha cabeça e o Sidney voltou aqui. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Sidney, milagres, né? Dá uma pequena palhinha aí do que foi falado no programa anterior para a gente, por favor. Na verdade, a palavra milagre, etimologicamente, significa sobrenatural, algo espantoso. As religiões se incumbiram de ligar essas coisas não muito comuns com a divindade. Então, tudo que acontecia assim de diferente vinha do alto, vinha do céu. Do céu. E aqui também nós passamos a usar a palavra milagre sob o ponto de vista, assim, vamos dizer, figurado. Então, quando ocorre uma pessoa que se salva, uma batida, uma queda, um incêndio, como aconteceu, por exemplo, com 4 crianças lá na Colômbia, que se salvaram milagrosamente depois de perdidas por uma floresta, todo mundo achou que era milagre. Então, sob o ponto de vista de derogação de lei natural, lei de Deus, nós não aceitamos o milagre. Mas, ao dizer que pessoas com méritos, pessoas que conhecem melhor o magnetismo, pessoas que têm fé em Deus, que contam com a ajuda do alto, podem ser favorecidas com fatos supostamente sobrenaturais, que são chamados de milagres, também podemos admitir. Certo. Bom, isso você pode acompanhar, né, esse programa anterior no nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC Bauru. Né? Ficaremos lá, a gente deixa lá todos os programas à disposição. O Sidney, bom, você falou que então os milagres pode ser algo que Deus realmente nos ajuda quando temos mérito, né? Mas o que acontece? Porque geralmente parece que Deus não ouve os nossos pedidos, né? A gente às vezes pede nas orações, pede a Deus e nada acontece. Algumas pessoas acham que basta pedir para que as coisas aconteçam. Há situações, orações que podem ser atendidas. Há orações que ainda não podem ser atendidas, mas têm que ser entendidas por nós. Todas as vezes que nós provocamos um mal para alguém, nós praticamente acumulamos uma espécie de mancha, de ferida na nossa alma. Mais cedo ou mais tarde, essa ferida da alma vai se manifestar em nossa vida como uma deficiência, um câncer, uma desgraça, um problema muito sério. Por quê? Porque nós demos causa. Todas as vezes que eu semeio o mal nos outros ou em mim mesmo, eu posso aguardar um efeito mal. É um velho ditado português que significa mais ou menos o seguinte: quem semeia ventos, colhe tempestade. Pessoa, você nos bastidores estava me contando a respeito de uma moça que a vida inteira nunca fez o bem para as pessoas e agora reclama que a vida dela está desnorteada. Ela semeou mal e agora está colhendo maus frutos. Agora, aquele que se dedica ao bem, que evita a mentira, que evita a desonestidade, que ao invés de ficar pensando egoisticamente só em si mesmo, tem atitudes altruísticas em favor de semelhante, cuida bem da esposa, do filho, do colega de trabalho, fatalmente ele vai receber ajuda do alto. Fatalmente ele vai atrair forças positivas para a sua vida. E aí, quando uma pessoa dessas tem uma vida boa, não tem quase doença nenhuma e tudo corre bem na vida dela, a gente fala, isso é um milagre, né? Mas não é milagre, é simplesmente o reflexo das nossas
semeaduras durante a vida. Você comentou também, né, sobre o milagre do doutor Argemiro. É assim que chama? É uma história um pouco longa. Não tem problema, não sei dá um pouquinho pra gente aí. No segundo bloco a gente continua. Tá certo. Argemiro Menezes era um oncologista. E numa época em que havia poucos protocolos em favor do câncer. Inclusive, numa época em que eu viajei, estava fazendo uma viagem de Salvador para o Rio de Janeiro, e ao lado de um médico oncologista, um negro, chamado Dr. Washington, que naquela época ele me dizia: Sidney, quando o câncer se estabelece, não tem mais jeito. Graças a Deus as coisas mudaram. O Argemiro era de uma época dessas, em que começavam a se descobrir os primeiros protocolos em favor da cura do câncer. Argemiro foi procurado por um amigo dele, um colega dele, falando a respeito de um outro médico. Um médico professor, tradicional operador, cuja filha havia sido operada de um sarcoma do tamanho de uma bola de futebol na barriguinha da criança. Ela foi operada e esse amigo comum, tanto do Dr. Castro, que era o professor, como do Argemiro, pediu para o Argemiro ir à casa do Dr. Castro para conversar com ele. Bom, Dr. Castro era uma dessas pessoas assim, bastante orgulhosas e muito cheia de si. E quando o Argemiro chegou no apartamento dele, ele falou: olha, eu agradeço que você veio à minha casa, mas a minha filha não tem cura. Não tem jeito para minha filha, não há nada que se possa fazer. O pai era um grande médico e achava que não tinha mais cura ali. Exatamente. Bem, a história continua. Se você... Não, a gente volta, porque eu achei interessante, né? Você estava comentando mais ou menos aí sobre isso nos bastidores, eu achei interessante e achei que ia caber certinho aqui no nosso programa. Nós vamos fazer o seguinte, então, a gente vai para o nosso pequeno apoio cultural aqui, alguns segundinhos a gente volta então com essa história do Argemiro, né? Que então operou milagres ali, vamos dizer assim, na filha do outro médico. Isso. Então a gente volta já, fiquem por aí. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha o programa Despertar de hoje, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje estamos aqui com o Sidney, continuando o assunto sobre milagres, né? Já tivemos um programa anterior falando sobre isso e eu convidei o Sidney para voltar, porque tem bastante dúvidas e perguntas sobre os milagres, né? E no bloco anterior, Sidney, você estava falando, né, sobre o Dr. Argemiro Menezes, né, que foi tratar a filha de um outro médico cirurgião, né, que fez a cirurgia na própria filha, mas já estava ali de portas fechadas, né? Já achava que a filha não tinha mais cura, mais condições, né? Então você parou naquela parte em que o Dr. Argemiro chegou lá na casa desse médico. Pois é, o professor, pai da criança com câncer, falou: olha, eu agradeço sua presença na minha casa, mas a minha filha não tem cura. E falei: não, o senhor está enganado, já existem protocolos novos para tentarmos curar sua filha. Aí o doutor
Castro, o professor, perguntou para o Argemiro: quantos anos você tem? 34. Pois é, você não havia nascido ainda, eu já estava operando há muito tempo. Por isso que estou dizendo para você que minha filha não tem cura. Falou: o senhor está enganado. O senhor pode ter operado muitos adultos, mas esse sarcoma é muito raro em criança. E talvez a gente possa fazer alguma coisa por ela. Falou: eu agradeço muito, mas eu acho que não tem jeito não. Paciência. O Argemiro despediu-se do Dr. Castro, foi saindo e falou ainda para ele: olha, o senhor operou muito adulto, mas está falando como se o senhor conhecesse o câncer de crianças. Mas o senhor está enganado. E levantou-se para ir embora. Mas o milagre aí, Jonatas, não foi bem a cura da criança. O milagre foi o Dr. Castro engolir todo o orgulho dele, toda a arrogância e prepotência, levantar-se da poltrona dele e falar para o Dr. Argemiro: por favor, volte. Esse foi o milagre. O milagre que aconteceu com uma pessoa que tinha muito amor pela filha e engoliu o orgulho, engoliu a arrogância. Com o passar do tratamento do Argemiro, ao contrário do que se esperava, o professor jamais interferiu no tratamento dela e a criança foi curada. E aí ele foi ao consultório agradecer ao Argemiro, cumprimentou, falou: olha, você salvou o bem mais precioso da minha vida. Tempos mais tarde, faleceu esse professor. E tempos mais tarde, quando Argemiro estava no restaurante, a filhinha, a menina que ele havia operado, já era mulher, já tinha 2 filhos, estava ao lado do marido, veio até ele chorando, abraçando, e o marido falou: é sempre assim, todas as vezes que ela vê o senhor na televisão, ela se emociona. Então, foram 2 milagres, né? O primeiro foi o pai da criança abrir mão do seu orgulho para chamar o Argemiro de volta. E o outro, o milagre da medicina, os protocolos. E não podemos esquecer que a medicina, os medicamentos, os aparelhos representam a misericórdia de Deus. É o milagre da ciência, do conhecimento, que está trazendo, graças a Deus, maior qualidade de vida para os homens. Perfeito. Ô Sidney, e agora falando sobre outra coisa, mas ainda do mesmo assunto, né? A gente sabe que existiu um membro, né, da Academia Brasileira de Letras, Coelho Neto, né? É isso? Isso mesmo. E ele, por um bom tempo ali da sua caminhada, ele perseguia os espíritas, não é? E aconteceu alguma coisa ali que ele começou a participar depois do espiritismo, né? Ele se converteu ali ao espiritismo. O que você poderia falar para a gente? Coelho Neto é considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos da literatura brasileira. E ele foi, inclusive, era a cadeira número 2 da academia. Ele foi um dos criadores da academia. E sempre foi uma pessoa de muito respeito, mas céptico. E ele achava que tudo que dizia respeito às manifestações dos espíritos era bobagem, era crendice, era fantasia, era superstição. Acontece que a filha dele, o marido dela faleceu. Dali 6 meses, faleceu a filhinha dela. E ela não saía mais do cemitério. O tempo todo ficava lá conversando com a terra, saía dali, ia para o túmulo do marido, ia para casa. Enfim, a filhinha dele estava se acabando. O nome dela era Esther. E Esther estava se consumindo na tristeza. Alguém chegou para a família e falou: por que não leva ao centro espírita?
talvez lá deem alguma explicação, algum consolo. O Coelho Neto colocou um obstáculo intransponível. Não, esses espíritas não. Espírita é supersticioso. Eles são farsantes. Essa história de comunicação de espírito é bobagem. Pois bem, uma certa ocasião, precisaria encontrar alguma coisa que fizesse com que Coelho Neto autorizasse o tratamento da menina. E a criança, a filha dele, Esther, estava se consumindo em tristeza. Só um milagre mesmo para resolver isso. E esse milagre aconteceu, Jonatas. De que forma? Uma ocasião ele estava no andar de cima do escritório dele, a esposa subiu as escadas e falou assim para Coelho Neto: a nossa filha ficou louca. Como assim? Está lá embaixo, conversando com a filha. Como? A filha que morreu? Sim. Coelho Neto olhou para a esposa, achando que ela estava ficando louca. Falou: você não acredita em mim? Então ouça. E ele ouviu a filha conversando com alguém no telefone. Pé ante pé, ele foi até o telefone, a extensão do telefone do escritório dele, e levantou o fone e ouviu. Ouviu a voz da neta. E não somente a voz doce, comentando com a mãe, a neta dele falando com a filha, comentando com a mãe, coisas que só as duas sabiam. E foi assim, diz Coelho Neto, tempos mais tarde, quando ele foi de público assumir que ele passou a acreditar na comunicabilidade dos espíritos, graças ao milagre que aconteceu na vida dele. Deus permitiu que ele ouvisse a voz da neta mesmo depois de morta. Aí foi a minha estrada de Damasco, disse ele. Foi a partir daí que eu reconheci e passei a estudar o Espiritismo. Você sabe que todos nós, né, Sidney, para termos uma mudança assim, tem que mesmo acontecer alguma coisa, né, que nos chame a atenção, que nos vire uma chave para uma nova perspectiva, um novo entendimento, não é? Sem dúvida, Jonatas. E quando nós merecemos, esse milagre acontece ou através de uma carta, como eu recebi uma carta do meu avô Joaquim, perguntando para mim por que eu não assumia o compromisso com a minha atual esposa, falando a respeito dela e falando de detalhes que somente eu e meu pai sabíamos, e meu avô Joaquim na psicografia me trouxe um verdadeiro milagre na minha vida. Nossa, meu avô voltou para falar comigo. E então eu também agradeço a Deus por ter passado por essa graça. São coisas que mudam a nossa vida, né? Bom, pessoal, a gente vai para mais um pequeno apoio cultural. Em alguns segundinhos voltamos novamente aqui para falar mais um pouquinho sobre esse assunto de milagres. Voltamos para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Despertar de hoje.
falando sobre milagres. E Sidney, você sempre traz umas histórias aí interessantes para a gente, para ilustrar e ajudar que a gente compreenda melhor, né, sobre os ensinamentos que o Espiritismo tenta nos trazer. Você comentou sobre um homem que se perdeu no deserto, é isso? Isso mesmo. Um senhor que se perdeu no deserto e ele havia sido dado como morto já. E quando ele foi encontrado, e em condições razoáveis de sobrevivência, e perguntaram para ele: como é que o senhor conseguiu sobreviver depois de tanto tempo no deserto? Eu não parei de orar o tempo todo. Deus me deu forças para encontrar o melhor caminho e orientar aqueles que estavam me procurando. Então ele quer dizer que Deus, no momento certo, quando temos mérito, ele faz milagres, sem derrogar as suas leis, através da condução de uma equipe de buscas ou de um homem que é intuído para ir para o lado certo, para ir para um oásis, para se salvar. Há pouco tempo, Jonatas, eu ouvi falar um senhor católico, um diácono, falando que pessoas que levam a sério a crença católica, que rezam o terço, elas se curam mais rapidamente. A sua pressão é melhor controlada. O pós-operatório delas é melhor, porque elas oram, elas se abastecem da ajuda de Deus. Isso me faz lembrar, Jonatas, um caso bem recente de 4 crianças que se perderam numa floresta. Elas caíram em um acidente de avião, morreu a mãe, morreu o piloto e mais um adulto, e ficaram 4 crianças. A mais velha, se não me engano, tinha 12 anos, se não me engano, e tinha um bebê que lá na floresta completou 6 meses de idade. Pois bem, elas foram encontradas. E aí você fica pensando, como foi esse milagre? Bom, provavelmente aquelas crianças descendentes de indígenas tinham assim alguma noção de sobrevivência na selva, porque ficaram 40 dias ali. Nossa, 40 dias. Mas além disso, a mão de Deus, orientando as equipes de busca, orientando as crianças para encontrar água, raízes que as mantiveram vivas. Isto é, a força de Deus sobre aquelas crianças que a gente vai examinar o assunto, vamos considerar um verdadeiro milagre. Mas não, é a proteção divina. Ou seja, né, as ferramentas são dadas, né, vai a gente abraçar e conseguir aí, então, um milagre então, para a nossa vida, Sidney. Todos nós temos milagres à nossa disposição, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que criar merecimento, temos que semear coisas boas na vida, compreensão, entendimento, resignação, verdade, honestidade, empatia, colocar-se no lugar do outro. Tudo isso atrai forças positivas da vida, atrai a ajuda dos enviados de Deus. O que é essa história do berço milagroso? Ah, sim. Não sei se dá tempo, né? Mas nós temos ainda alguns minutinhos para você contar essa história para a gente. Dá tempo. Uma enfermeira chegou para o chefe da pediatria e falou: não sei o que está acontecendo não, mas nós temos um berço milagroso aqui. Ele deu risada, né? Deu risada, mas foi examinar. Mas realmente, num cantinho, lá do fundo da pediatria, os bebês que eram colocados ali choravam menos, eles tinham menos doenças, eles curavam-se mais rapidamente dos seus problemas. Aí ele ficou invocado. As condições eram as mesmas, mesma alimentação, temperatura igual, tudo igual. Tudo igual. Por que aquele berço era milagroso? E ficou dia e noite, até que um dia ele encontrou a autora do milagre. Uma senhora que limpava o hospital à noite, ela estava passando pano úmido, a senhora assim, obesa, e ela se cansava com muita facilidade.
E quando ela chegava mais ou menos na altura daquele tal de berço milagroso, ela parava para descansar um pouco e começava a conversar com o habitante do berço ali. Naquele momento. Ah, meu queridinho, vida boa é sua, difícil é minha, que eu tô aqui. Ah, meu queridinho, Deus abençoe você, que Deus ajude você. E conversava com o bebê e depois continuava o seu trabalho. A partir dali, o chefe da pediatria traçou uma regra, que as enfermeiras precisavam conversar com os bebês, porque o isolamento é um dos maiores causadores de tristeza, desânimo e de doenças. É verdade, Sidney, eu concordo. Bom, a gente vai chegando aos minutos finais aqui do nosso programa Despertar de hoje, falando sobre milagres. E eu deixo aí esses minutinhos para você, Sidney, falar o que você quiser para encerrar aí o nosso conteúdo. Uma vez se dá tempo de eu contar a história do Gumercindo. Num avião, os espíritos foram chamados com orações. Era uma criança que não parava de chorar, desde que o avião tinha subido. E aí os mentores foram até lá e descobriram que o Gumercindo, um velho benzedeiro, estava dentro do avião. E aí cochicharam no ouvido da esposa do Gumercindo, dizendo: você está ouvindo a criança chorando aí? Vê se faz alguma coisa por ela. E o Gumercindo, velhinho já, acordou e falou: não, traga a criança aqui. E o avião inteiro ficou na expectativa que a criança não parava o berreiro. E aí a mãe, meio desconfiada, foi junto lá e entregou o bebê nos braços de Gumercindo. O velho benzedeiro magnetizador, quando colocou a mão na cabecinha da criança, ela se acalmou e dormiu. E aí, Jonatas, tripulação, pessoal do avião, só não bateu palma para não acordar a criança. Aí quando ele desceu do avião, em cadeira de rodas, o Gumercindo, o pai veio abraçá-lo e agradecer o milagre que ele tinha feito com a criança. Então hoje acompanhamos aí essa continuação, né, desse assunto tão interessante que são os milagres, né, podem estar mais próximos da nossa vida do que imaginamos. Então, Sidney, obrigado por trazer essas informações para a gente. Muito obrigado a você também pela oportunidade. E obrigado a você que está aí em casa e acompanhou o nosso conteúdo até agora. Fiquem com Deus e até a próxima edição do nosso programa Despertar.